Olá, aluno! Bem-vindo aí à nossa revisão de Sociedade, Estado e Governo. Foi passado para mim alguns temas, foram passados alguns temas para a gente estar abordando aqui, para vocês estarem estudando, reforçando algumas coisas do que foi tratado durante o nosso curso aí de Sociedade, Estado e Governo. Bom, então o que nós vamos ver, que assuntos foram esses que foram passados para mim, para eu estar conversando um pouco melhor com vocês. Bom, foram os principais filósofos das teorias naturalista e contratualista, as influências desses antigos pensadores nos governos atuais, a gente vai estar comentando também aqui, a formação do governo e a teoria e origem da sociedade como um todo. Além disso, também foi pedido, o que a gente vai ver mais? O sistema parlamentarista de governo e aprofundar um pouco mais sobre a Constituição. Aí eu coloquei uma interrogação. Aprofundar mais sobre a Constituição. Aí eu quero deixar claro aqui com você, aluno, que essa disciplina de sociedade, Estado e governo, ela vai passar para você, ela é uma introdução a respeito exatamente dessas três áreas, do que é a sociedade, como que surgiu a sociedade, como que surgiu o governo, como que é constituído o Estado. E por isso, é claro, a gente permeia a Constituição, a gente cita alguns artigos, mas você vai ver assim mais aprofundadamente a Constituição Federal do Brasil numa disciplina específica que vocês vão ver aí no decorrer do curso de vocês, tá certo? Então vocês estão aí no primeiro semestre, gera mesmo aquela ansiedade, aquela ânsia, pelo conhecimento, é excelente isso, mas apenas para deixar claro ali, que os artigos que a gente citou a respeito da Constituição, ou temos mesmo, como a questão da tripartição de poderes, o federalismo, tudo isso está dentro da Constituição. Mas não é um objetivo da disciplina de Sociedade, Estado e Governo falar e aprofundar tanto assim questões da Constituição, que vocês, como eu já falei, vão ter uma disciplina específica para isso. Fechado? E também nós vamos fechar aí com a função legislativa, executiva e judiciária. É claro, foram pontos ali que me enviaram, 6 pontos ao todo, que na verdade é uma pincelada geral sobre essas 80 horas aula que temos, entre leituras, videoaulas, exercícios, o estudo de caso, a problematização que vocês toda semana tinham que resolver, e a gente vai procurar reduzir isso em no máximo 20 minutos. Então vamos começar, que temos bastante coisa para falar. Bom, inicialmente eu vou falar a respeito dos autores, dos pensadores, tanto os naturalistas como os contratualistas. O pensamento a respeito de como que surgiu a sociedade e se viver em sociedade é algo natural do ser humano ou se é algo que ele vai essa necessidade vai sendo criada conforme ele vai vivenciando, Isso aí tem 2 times aí diferenciados, Tanto os naturalistas como os contratualistas. A gente começa aqui então com os naturalistas, com seu primeiro representante. Eu vou fazer ali uma linha do tempo com vocês, tá? Todo esse material já tem, vocês têm nos textos, já foi abordado durante as semanas, ok? Então é só para reforçar mesmo algumas coisas que vocês pediram, ok? Então vamos começar ali com Aristóteles, que é o mais antigo deles, dos naturalistas, no século aí quarto antes de Cristo. Nós temos, como você pode acompanhar aí no slide, o homem é um ser social por natureza. O homem, ele é um ser desde que nasce, ele é social, não tem como ele viver isoladamente. Outro pensamento importante de Aristóteles, ainda mais para o nosso curso aqui de gestão pública, como um todo, o homem é naturalmente um animal político. O que Aristóteles quis dizer com isso? Justamente essa discussão que ele tem a respeito dessa necessidade do ser humano em gerar discussões, debates, em refletir a respeito da sociedade, ok? Então, uma outra coisa que nós temos aqui, os animais irracionais também vivem em constante associação.
porém fazem isso de forma instintiva e não intencional. Tá? É outro pensamento de Aristóteles também, não é com a intenção de conviver em sociedade e tudo mais, tá certo? Bom, continuando aí, né, com os pensadores naturalistas, né, que o homem naturalmente é um ser social, tem o Cícero no século I a.C., dizendo que a espécie humana não nasceu para o isolamento e para a vida errante, né, largada, isolada, enfim, mas com uma disposição que, mesmo na abundância de todos os bens, a leva a procurar um apoio comum. Então, é aquela história, né? Me desculpa, Cícero, mas eu não vou aguentar, eu vou ter que fazer essa analogia, assim, que o dinheiro não nos traz tudo que a gente precisa, né? As coisas materiais, enfim, você pode ter todos os bens, mas ainda assim você precisa desse apoio, né, comum. O que é esse apoio comum que Cícero quis dizer? É justamente o convívio com as pessoas. Dando continuidade, nós temos aí o Santo Tomás de Aquino, e ele faz alguma explanação muito interessante, né? Que a vida solitária é exceção. E ela é exceção e pode ser enquadrada em 3 hipóteses que a gente pode ver aí, né? O corruptio naturae, que é aquela pessoa que não consegue viver em sociedade, até mesmo aquela mente criminosa e tudo mais, que é uma pessoa isolada devido a essa vida errante, né? O mala fortuna, que seriam aquelas pessoas que vivem isoladas por algum acontecimento da natureza, seja um naufrágio, né? A gente tem aí o exemplo do filme Náufrago, que ele mesmo isolado, ele cria ali na bola de basquete um amigo, um irmão, a única pessoa que ele tem, né? Mas acontece então esse mala fortuna quando a pessoa acontece alguma tragédia, a pessoa tem que viver isolada da sociedade. Ou o excelência naturae, né, que na verdade são aqueles gurus, aquelas pessoas assim altamente espiritualizadas, aquelas pessoas que vivem isoladas com um propósito de meditação e tudo mais, ou seja, não é uma coisa tão natural do ser humano, certo? Então, dando continuidade ali, o René Lete, ele diz o seguinte, que o homem ele é induzido, né, fundamentalmente por essa necessidade natural, certo? Associar-se então com os seres humanos é uma condição essencial para a vida dos seres humanos, né? Então, e a partir dessa união, o ser humano ele consegue todos os meios necessários para sua sobrevivência, para a satisfação das suas necessidades e até criação de novas necessidades, tá certo? Então, o René Lete ele coloca também que a vida em sociedade ela promove um melhorar a si mesmo, né, e atingindo ali a melhoria a melhoria da existência dos seres humanos, ok? Bom, gente, então temos aí uma primeira linha de pensamento a respeito do surgimento da sociedade, que é aí século IV com Aristóteles, o século I a.C., né, igualmente ali com Aristóteles, o Cícero, na época medieval São Tomás de Aquino e o tempo moderno aí o René Lete, ok? Passamos então, né, na primeira conclusão, que a sociedade é o produto da junção de um simples impulso associativo natural e da cooperação da vontade humana, tá? Nós temos essa conclusão a respeito dos naturalistas, do que os naturalistas pensam. Bom, por outro lado, né, opondo-se a esse fundamento natural da formação da sociedade, nós temos os contratualistas. E para eles, pessoal, a sociedade trata-se de um produto de contrato, né, hipotético com interesses comuns entre as pessoas, tá? Vamos conhecer um pouco, né, ou seja, é um produto. A sociedade é um produto porque nós precisamos trocar com as pessoas relacionamentos, papéis, funções, então é puramente contratual, como diz o próprio nome desse time aí. Que temos, né, como um primeiro representante o Thomas Hobbes, né, como um homem vive em
estado de natureza, então ele não é a natureza, ele não é a sociedade, ele vive num estado de natureza. Que natureza é essa do homem, né? Então, com base nessa natureza, tem duas leis fundamentais, né, baseado aí no pensamento de Thomas Hobbes, né? Que todo homem deve se esforçar pela paz, né? Enquanto tiver esperança de alcançá-la, e quando não puder obtê-la, deve buscar e utilizar todas as ajudas e vantagens da guerra. Então nós temos ponto e contraponto. E foi solicitado, né, que que eu comentasse com vocês a respeito de como que o pensamento desses filósofos, desses pensadores influenciam na atualidade. Então, se a gente pode buscar lá no Aristóteles que o homem é naturalmente um ser político, então é da nossa natureza falar a respeito da política, não da política pura e simplesmente. O que é essa política? É o relacionar-se. Né? É você estar relacionando com o outro, trocando ideias, informações, tá certo? Então, e o que a gente pode aproveitar do Thomas Hobbes? Que assim, da lei, assim, é fundamental que cada ser humano busque pela paz, mas se não tem jeito, então ele tem que se aproveitar de todas as vantagens que podem parecer a guerra. Certo? Então o homem aparece, o ser humano aparece ali como alguém que aproveita da melhor forma das oportunidades que aparecem. E no item B, né, cada um deve consentir se os demais também concordam, enquanto se considere necessário para a paz e a defesa de si mesmo. Então, o ser humano não deve só deve renunciar o seu direito se for para o bem dos demais, né, com a liberdade que lhe for concedida a respeito de si próprio. Ou seja, o nosso objetivo maior é que nós defendamos a nossa própria liberdade e os nossos próprios direitos, né, os nossos direitos. Então, a gente pode refletir a partir daí, né, alguns pensamentos de alguns líderes, líderes públicos atuais, né, com essas vantagens e desvantagens aí do pensamento de Thomas Hobbes. Então, eu vou estar lendo para vocês aqui um pensamento dele, né, para a gente dar continuidade. Um mau governo é melhor do que o estado de natureza. Todo governante tem obrigações decorrentes de sua função, mas pode ocorrer que não as cumpra. Então pode acontecer sim que um governante não cumpra. Então desde o tempo de Thomas Hobbes já tem governantes que não cumpram as suas funções como devem ser feitas, tá? Continuando, entretanto, mesmo que o governante faça algo moralmente errado, sua vontade não deixa de ser lei e a desobediência a ela é injusta. Pausa para reflexão, certo? Então, assim, mesmo que ele erre, a vontade dele é lei, tá? Para cumprir seus objetivos, o poder do governo não deve sofrer limitações, pois uma vez que essas existam, aquele que as impõe é que se toma o verdadeiro governante. Então, quem se opor às leis e tudo mais, e essa oposição for aceita, eles que passam a ser governantes, segundo aí o pensamento de Thomas Hobbes, ok? Bom, continuando, nós temos o Montesquieu, né, que há uma escolha do ser humano por viver em sociedade a partir de algumas leis naturais. O desejo de paz, então, para Montesquieu, o desejo de paz é natural do ser humano. O sentimento das necessidades é experimentado principalmente à procura de alimentos. Então, a partir do momento que o homem se viu com a necessidade de procurar alimentos e tudo mais, ele se viu com a necessidade de se juntar a outras pessoas. Atração natural entre sexos opostos, formando ali famílias, né, e a sociedade crescendo, a população e tudo mais. E o desejo de viver em sociedade resultante da consciência de que os homens têm da sua condição, do seu estado. Nós sozinhos a gente não vive, a gente não sobrevive isoladamente, tá certo? Esse é o pensamento de Montesquieu. John Locke
né, com uma forte formação religiosa, ele diz o seguinte, que tendo Deus feito o homem criatura, tal que conforme julgava, não seria conveniente para o próprio homem ficar só. Então ele tem uma base muito religiosa e ele coloca isso, né? Até vamos buscar lá a história de Adão e Eva, né? Que ele criou Adão primeiro e depois de sua costela fez a Eva, ou seja, o homem não pode viver só. Então é por isso que ele tem que viver com outras pessoas, ok? E o Rousseau nos dias de hoje, gente. Jean-Jacques Rousseau, ele tem algumas ideias muito aplicadas atualmente, né? Nós temos o povo como soberano, isso é falado muito na nossa Constituição, tá? O reconhecimento da igualdade como um dos objetivos fundamentais da sociedade, então todos somos iguais perante a sociedade, isso também tem muito forte na nossa Constituição, na formação do nosso país, pelo menos ali, né, nos códigos, nas leis, ok? A consciência de que existem interesses coletivos distintos dos interesses de cada membro da coletividade. Isso é fato, né? E isso é fundamento da democracia. Pessoas pensam de maneira diferente e compartilham entre si essa diferença. Então, a partir desses pensamentos do Rousseau, temos aí a base da democracia. Fechando então os contratualistas, a sociedade é resultante de uma necessidade natural do homem, né, sem excluir a participação da consciência e da vontade humanas, tá certo? É natural, mas tem a consciência humana, não é simplesmente instintivo, né, como pensam os naturalistas, tá certo? Então aqui, gente, nós já fizemos algumas considerações interessantes a respeito do que desses pensadores naturalistas, contratualistas, surgimento da sociedade e os pensamentos deles, né, como são relacionados. Bom, passando então pelo governo, né, nós temos ali como conceito principal um conjunto de instituições políticas que organizam o Estado, tá? Então o governo ele serve para organizar esse Estado. Então, regularizar o quê? A disputa por poder político e as relações entre aqueles que possuem o poder e as pessoas que são subordinados, né, a esse poder, que são as demais pessoas, a população em geral, ok? Então, uma rápida contextualização histórica aí, novamente com Aristóteles, então fazendo essa relação que foi solicitada por vocês, né, entre os pensadores e o que temos atualmente. A ordem moral, formas de governos, para o Aristóteles nós temos formas de governos puras e impuras e a qualidade da autoridade exercida, tá? Então, há também a concentração do poder exercido nas mãos de um só, de vários homens ou de todo o povo, tá? Então, Aristóteles, ele vê ali o poder exercido nas mãos de um só, né? Segundo Aristóteles, essa influência ali para os dias atuais seria o absolutismo, né? O rei manda ali, né? E os demais obedecem, enfim, né? O que ele fala é lei e acabou. De vários homens, nós temos ali uma aristocracia, enfim, né? Mas são poucos homens ali que comandam, ou então de todo o povo, sendo então os primórdios aí da democracia. Então nós temos, como falei para vocês, a monarquia, segundo Aristóteles, poder de um só, a oligarquia, poder de alguns poucos, ou a democracia, que é o poder de todos, tá? E algumas classificações ali, tanto a realeza, um só para todos, o contrário, né, a forma torta dessa realeza seria a tirania, o cara aproveitar desse poder para ele abusar da boa vontade do povo, né, e exercer seu poder pura e simplesmente por suas vontades e seus caprichos. Nós temos a aristocracia, que é a forma de governo pura, né, de alguns poucos para alguns para todos, e a forma impura, que seria a oligarquia, tá? Que daí eles se aproveitam para também fazerem o que é melhor para eles, né? O povo deixa para lá. E o regime constitucional de todos
para todos, tá? As deturpações, o que temos ali, né? Demagogia, né? Quando de repente uma grande parcela da população, com uma ideologia própria, resolve impor, fazer uma rebelião, impor a sua ideologia para os demais. Aí é a forma impura, segundo Aristóteles, para a democracia, ok? Bom, para o Maquiavel, então alinhando aí o governo, os pensadores e tudo mais, nós temos os ciclos de governo, tá? Que todo governo tem um ciclo que ele se fecha e ele começa outro. O estado anárquico inicial, tá? Que é isso, né? Que inicialmente tinha-se um estado anárquico inicial, ou seja, todos não tinham uma liderança, né? E foi começar a ter essa liderança a partir da eleição do mais forte. E aí não deu muito certo, né? Lá nos primórdios da humanidade, né? Foi eleito ali o mais forte, não deu muito certo, então vamos ver o mais inteligente, então por habilidades. Então a monarquia eletiva. Depois passou para a tirania, né? Esses caras que foram escolhidos gostaram bastante do poder, e a palavra dele tem força de lei, as vontades dele têm força de lei. A aristocracia, que ali se revoltou contra esse tirano e ali tomou o poder, aquele grupo de poucos ali para o povo. Depois eles se aproveitaram da boa vontade também e passou a ser uma aristocracia. Ao invés de ficar governando para o povo, eles passaram eles passaram a governar para si mesmos. E a democracia, né, já denegrida pelo próprio governo, né, que temos hoje, né, muita deturpação a respeito da democracia nos dias atuais, tá? Para Montesquieu, né, a comparação então desse pensamento do Montesquieu para a formação do governo, ele classifica tanto em republicano como monárquico, como também o despótico. Né? O republicano, o povo possui o poder soberano, tá? Então é a república ali, né? O nome inclusive do nosso país, República Federativa do Brasil, né? A gente pode pensar bastante sobre isso aí, essa aplicação dessa república. Monárquico, governo de um só, baseado em leis fixas e estabelecidas para todo mundo. E o despótico, uma pessoa só, sem obedecer leis. É o déspota, né? É o que ele fala, não interessa, ele não consulta e tudo mais, e ele toca em frente ali com interesses próprios, né? Então nós temos formas de governo, que é tanto a república como a monarquia. Eu não vou me atentar muito a isso, né? Porque vocês me pediram para explicar mais esse aqui, o sistema parlamentarista e o presidencialista. No presidencialista, o representante, né, o presidente, ali ele faz tanto todos os papéis, né? O poder concentra nele, né, tanto de governar, né, como de representação desse Estado. Já a diferença para o parlamentarismo é que ele tem força de representação do governo, mas quem decide, quem governa mesmo é o parlamento, por isso parlamentarismo. Então esse presidente, ele está ali apenas como um chefe da nação, né, um representante, ok? Essas são as diferenças. E aí, caminhando para o final, pessoal, a função legislativa, executiva e judiciária, tá? Talvez eu esteja falando um pouco depressa, porque justamente é muito conteúdo do que foi solicitado para o curto espaço de tempo que nós temos aqui, tá bom? Então, a soberania é separação de poderes, né? Então, foi decidido a tripartição de poderes, né? A divisão de poderes para evitar o absolutismo, tá? Para evitar a concentração de muito poder nas mãos de um só. Então, nós temos aí, né, um histórico, né, desde a Grécia Antiga, passando ali, novamente, estou citando Aristóteles, com a política, né, a política com a obra dele, né, que já começa a falar a respeito da tripartição de poderes, e depois a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no seu artigo 16, né, que estabelece aí a questão dessa separação de poderes. Então, no Brasil, tá, a influência é muito forte de Montesquieu,
tá? Para a construção da Constituição Federal de 88, e seu artigo 2º, né, diz o seguinte: são poderes da União independentes e harmônicos entre si o legislativo, o executivo e o judiciário. Tá? Então, nós temos, já no próprio artigo, ela já apresenta que poderes são esses, tá? E que eles devem ser separados, mas agir de forma harmônica entre si, tá? O legislativo, gente, separando ali função típica e atípica. Típica, o que é? Toda função típica é para que ele é a essência dele, para que ele serve, tá? Então, ele é responsável pela criação e fiscalização de leis. Tá? Então aí é o Congresso Nacional, formado ali tanto pela Câmara dos Deputados como pelo Senado Federal, ok? Então a função típica dele, para que ele existe, a função dele principal é criação e fiscalização de leis, tá certo? E a atípica, o que é essa função atípica, gente? É quando algum dos outros dois poderes faltam, ou então é necessário ali uma cobertura, ele acaba exercendo, que é administrar, que não é uma função do legislativo, por isso que é atípica, ele só vai fazer isso quando necessário, e de julgar, de julgamento, tá certo? Que também não é dele, né? No caso de administrar, seria, a gente vai ver aqui que é o do executivo, e de julgar é do judiciário. Vamos lá, o executivo. A função típica, então, executar as leis elaboradas pelo legislativo. O legislativo criou, o executivo executa, certo? Ele aplica essas leis, tá? Essa é a função típica do executivo, aplicar essas leis, tá? Quem é o poder executivo? Né? É o governo, né? Quem é o governo? O governo federal é lá, né? É o presidente da república, no estado é o governador, no município é o prefeito, tá certo? Ele executa essas leis criadas pelo poder legislativo, tá? E sua função atípica, caso, né, seja necessário cobrir aí, né, devido a alguma anomalia dos outros poderes, é as funções atípicas de legislar e julgar. Ok? Por fim, o judiciário, cuja função típica é de fiscalizar o cumprimento das leis criadas, né? Então, o judiciário vai fiscalizar ali e mediar também conflitos, certo? Então, ele vai ver, inclusive, se essas leis criadas pelo legislativo, se elas estão de acordo com a Constituição Federal, tá? Essa é a função típica do judiciário, tá certo? E está na Constituição Federal do Brasil. Todos eles estão explicados na Constituição. E as funções atípicas, então, ele vai pegar ali funções, né? Por exemplo, no caso de administração e legislação, criar outras leis caso sejam necessários, ou então de fazer com que essas leis sejam cumpridas, que é uma função típica do executivo, ok? Bom, gente, foi corrido, né? Muito conteúdo por um curto espaço de tempo. Eu tenho certeza que eu estourei o limite, né? Que eu fui orientada ali de estar falando, porque senão realmente expande muito. Tá? O objetivo, então, principal dessa disciplina é dar um panorama geral a respeito da sociedade, como que surgiu, quais são os seus elementos, tá? Tem autores muito interessantes que foram base para escrever os textos que vocês leram. É interessante vocês irem beber diretamente desses autores indicados, né? Façam muitas leituras, vejam tudo, saiam, né, vão em frente com o pensamento de vocês, sempre em busca de algo melhor, né, da reflexão, da abertura de mente. É isso que nós precisamos aí, de gestores públicos conscientes e abertos a novos conhecimentos. Se você está aqui, que bom que você está aqui. Eu espero ter ajudado com essa rápida revisão. É muita coisa, sociedade, estado, governo, é assim, se a gente senta cada um desses temas, a gente vai ficar muito tempo falando sobre eles, debatendo, discutindo, tá certo? Então é isso, sucesso para você, aluno, e a gente se vê aí numas próximas, quem sabe, ok? Até mais!